Olá! Hoje a gente vai mergulhar num protocolo que é, na verdade, um verdadeiro projeto, um modelo para construir um sistema de cuidado em saúde mental para jovens que realmente funcione. E para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos começar com um número bem impactante. Pois é, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 7 adolescentes no mundo convive com algum tipo de transtorno mental. É um número que, sinceramente, a gente não pode ignorar. E a situação fica ainda mais séria. O mais preocupante é que se estima que 80% desses jovens que precisam de ajuda simplesmente não recebem o cuidado adequado. Existe um abismo gigantesco entre quem precisa e quem consegue ser cuidado. Então, a pergunta que fica é: o que a gente faz? Como é que se sai desse cenário fragmentado, cheio de buracos, para uma rede de cuidado que de fato acolha e proteja a nossa juventude? É exatamente a resposta para isso que a gente vai explorar agora. A grande ideia aqui é a criação de uma rede de apoio psicossocial. A palavra mais importante aqui é rede. A questão não é só criar novos serviços isolados, mas sim conectar tudo que já existe num sistema que seja inteligente, coordenado. A lógica por trás disso é simples, mas muito poderosa. É trocar o caos pela clareza. Cada peça desse sistema precisa saber exatamente qual é a sua função, quem deve atender e, mais importante, para onde encaminhar quando for preciso. Isso traz segurança e eficiência para todo mundo. Profissionais, famílias e, claro, para os jovens. Isso aqui é basicamente o mapa da rede, a arquitetura de todo o sistema. Fica bem claro que existem diferentes níveis de cuidado, quase como se fossem os andares de um prédio. Tudo começa ali na base, na atenção primária, e vai subindo em complexidade de acordo com a necessidade de cada um, passando pelo cuidado especializado, depois o intensivo e só em último caso, o hospitalar. E como em qualquer construção que se preze, a parte mais importante é o alicerce, a fundação. Nessa rede, o alicerce, a grande porta de entrada para todo mundo, é a atenção primária. E isso aqui, gente, é fundamental. O posto de saúde do bairro, a equipe de saúde da família, não é só o primeiro lugar onde se vai. Essa equipe é a responsável por coordenar toda a jornada de cuidado daquele jovem, garantindo que ele não se perca no meio do caminho. Claro que para isso dar certo, as regras do jogo têm que ser muito claras. Aqui a gente vê bem essa divisão de tarefas. A atenção primária acolhe, orienta, trata os casos mais leves. Mas, se aparecer qualquer um desses sinais de alerta, o encaminhamento para um serviço especializado não é uma escolha, é uma obrigação. E é justamente para atender esses casos mais complexos que existem os outros níveis da nossa pirâmide do cuidado. O primeiro degrau do cuidado especializado são os ambulatórios. Pensa neles como um lugar para quadros moderados, que já precisam de um olhar especialista, mas que a pessoa ainda consegue manter uma rotina, não precisa de um acompanhamento diário, sabe? Agora, para os quadros mais graves, aqueles que são persistentes, a resposta tem que ser, muito mais robusta. É aí que entram os centros de cuidado intensivo. Eles oferecem um suporte com várias especialidades e um acompanhamento bem de perto, funcionando como uma verdadeira rede de segurança para os jovens em situação de maior vulnerabilidade. E o mais interessante é que o cuidado aqui não é uma fórmula pronta. Ele é dinâmico. Um jovem que chega numa crise aguda pode precisar de contato diário, mas, conforme o quadro vai melhorando, a frequência diminui. Ou seja, o sistema se adapta à pessoa, e não o contrário. E agora a gente chega no topo da pirâmide. Aquele recurso que é guardado para situações mais críticas, para as verdadeiras emergências psiquiátricas. Olha, esse ponto é central para entender o modelo todo. O sistema inteiro é desenhado para que a internação hospitalar seja evitada ao máximo. Ela não é a solução, ela é uma intervenção de emergência para ser curta e focada em uma única coisa: estabilizar a crise. E justamente por ser essa medida de exceção, os critérios para ela acontecer são extremamente rígidos e claros. A internação só acontece em situações de risco grave, iminente e quando nenhuma outra abordagem conseguiu garantir a segurança da pessoa. E até o processo em si segue um passo a passo bem rigoroso. Tudo começa com a ativação de uma central de regulação e vai até a exigência de um plano de alta super detalhado. O objetivo é sempre o mesmo: estabilizar a crise e devolver o jovem para o cuidado na comunidade da forma mais rápida e segura possível. Bom, até agora a gente viu as diferentes partes do sistema. Mas ainda falta a peça talvez mais importante. Aquela que transforma um amontoado de serviços em uma rede que funciona de verdade. Essa frase aqui, ela resume tudo.
Não adianta nada ter serviços excelentes se eles não conversam entre si. Sem coordenação, as pessoas acabam se perdendo nas brechas do sistema. A coordenação é a alma do cuidado em rede. É exatamente para isso que existe o núcleo central de coordenação. Pensa nele como se fosse a torre de controle de um aeroporto. É ele que gerencia todos os encaminhamentos, que organiza o fluxo, garantindo que cada jovem pouse no lugar certo, na hora certa, sem ficar perdido em filas de espera ou batendo em portas erradas. No final das contas, o que esse protocolo nos dá é um mapa muito bem detalhado, um plano bem claro. Ele mostra um caminho possível para um cuidado em saúde mental que seja mais humano, mais eficiente. A grande questão que fica no ar é: como a gente transforma esse projeto em realidade em todos os lugares que precisam? Como garantir que a jornada para cada criança e adolescente seja não apenas segura, mas verdadeiramente transformadora? Gostou do tema? Eles são escolhidos com cuidado e com fontes fortes para auxiliar na nossa atualização. Quer algum tema em específico? Coloque nos comentários. Até a próxima! Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar.